Voltamos à nossa entrevista, hoje com o Estélio Pimentel, representando o Sindipol, Sindicato dos Policiais Civis. Estélio, eu gostaria de fazer uma última pergunta a você, com relação, falamos do diagnóstico, né, talvez da ausência do diagnóstico, que é um ponto fraco a esse plano, mas eu gostaria que você nos desse aqui algumas ideias de como o plano poderia dar certo. Muito bem. Veja só, são 4 pontos que eu gostaria de incluir no plano. Primeiro, o plano de carreira dos policiais civis, que está há muito tempo sendo debatido junto com o governo. A modificação do perfil e nas funções do Conselho de Segurança Pública, de modo que ele viesse a apoiar a ação dos organismos de segurança pública, ao invés de funcionar como tribunal administrativo. A retirada dos presos das delegacias, o que é urgente, junto com a questão dos gabinetes militares e civis, a retirada dos agentes para atuar na rua. E, quarto e último, a modificação geral, né? E aí tem que convencer a cada órgão público a atuar no sentido de facilitar e apoiar as ações dos operadores de segurança pública, e não contra eles. A curto e médio prazo seria isso. A longo prazo, você precisa repactuar a sociedade no estado de Alagoas. Você precisa ter um pacto social, incluindo igrejas, incluindo escolas, incluindo organismos de trabalhadores, os mais diversos, também, etc. Exatamente. Mas aí, a gente viu aí, tem-se ideia do tamanho do problema, porque repactuar escolas, e as escolas públicas, algumas nem começaram o ano letivo, né? A gente tem noção do problema, né? A educação com muitas deficiências, a saúde com tantas outras, moradia, aí vê que o problema nem é só na segurança pública, né? Talvez explique até um pouquinho do porquê da segurança pública estar nesses níveis, né? Mas sabe, é que só 2 coisas reconquistam o jovem quando ele sai do âmbito da sociedade, quando ele se torna um ser antissocial, quando ele entra no grupo criminoso. Só 2 coisas, né? Até aqui tem tido eficácia nessa reconquista. Quais são? A igreja, é um fato que as igrejas conseguem reconquistar, né, os grupos de igreja, e as escolas. Então, se você não tiver isso para um planejamento a longo prazo, você corre o risco de voltar tudo de novo. Eu acho importante você disse, porque eu sou da época, então, que quando o professor adentrava a sala de aula, eu ficava de pé. Então era uma situação de respeito. E hoje a gente vê aí os alunos questionando porque recebem uma nota baixa, ameaçando os professores. Estélio, eu acho até que além da educação, as escolas e as igrejas, tem a questão do esporte também, que pode até ser inserido nelas, mas que é fundamental nessa recuperação dos jovens. Isso, igreja, esporte, ONGs, organizações de trabalhadores. Eu acho que todos os setores de nossas vidas têm que participar desse repactuamento do Estado. É a única forma, a longo prazo, de você alcançar a luta, né, de você conseguir eficácia, né, maior na luta contra a criminalidade. Infelizmente, esse é o grande debate aqui no estado de Alagoas, né? Hoje. Então não é um legado, a gente não pode incutir apenas a culpa, a responsabilidade aos estados, né, aos governos. A gente precisa participar. Né? Cada um precisa sair da sua zona de conforto e dar a sua contribuição para isso. Você concorda? Concordo, inteiramente. Nem que seja cobrando dos gestores, que já é uma contribuição, e votando melhor. Né? Estélio, vocês fizeram um estudo agora a respeito da questão da violência e vocês conseguiram visualizar o quanto da população vive em extrema pobreza nesse estado? Vocês têm esses números, vocês sabem, conseguiram visualizar isso, porque nós temos a questão da privação relativa e da privação absoluta, né? E quantas pessoas vivem nessa privação absoluta? Só para esclarecer, a privação relativa é aquela em que a pessoa ela tem o suficiente, o mínimo necessário para sobreviver, mas ela não consegue suprir os seus demais anseios, seja ir ao cinema, seja ir a um barzinho, um mínimo de lazer para a sua família. Ele é só o famoso assar e comer. Então ele tem essa privação relativa. E isso a privação absoluta são as pessoas que vivem em completo estado de miséria, né?
Então, vocês têm essa ideia de quanta população alagoana hoje vive nessa situação? Me permita que alguns nem estão assando. A gente vê aí às portas dos restaurantes muita gente, né, procurando alimentação nos sacos, no lixo. Né? Então, a situação é grave. Né? Hoje você tem um aplacamento da fome, né, devido ao Bolsa Família, não é isso? Mas hoje você tem um aplacamento melhor. Agora, os números do Ministério da Saúde falam de 83% na pobreza relativa aqui no estado de Alagoas. A miséria absoluta eu não tenho os números, né? O Ministério da Saúde é que fala de 83% de pobreza relativa. Mas eu gostaria só de deixar um ponto, não é? Que já geraria outro programa, não vai ser o momento, infelizmente, agora, de debater. Porque aqui em Alagoas tem a questão da criminalidade organizada, que não está nem um nem o outro, mas está delinquindo. É um outro tipo de problema que tem que ser combatido de uma forma específica. Não só com esse discurso de, é uma questão social. É a criminalidade organizada que já se instalou e faz de tudo para não abdicar dos crimes. Leonardo, vocês não colocariam também na relação de vocês um dos grandes motivadores da violência, um dos grandes incentivadores da violência no Estado, a corrupção? Foi mais ou menos o que... Porque a corrupção... Tem corrupção nesse Estado? Se tem corrupção nesse Estado, não sei. Estélio, tem? Veja só, veja só, a corrupção é um incentivador da violência, mas é muito mais. Mas a corrupção, ela descende de uma coisa chamada divisão de renda, né? Só um minuto. Qual é aquela frase que você fala a respeito da merenda escolar? Quem rouba a merenda escolar rouba uma geração. E recentemente nós tivemos muito boa frase, é isso mesmo. Desverba. Aí, veja só, mas você isso sabe que corrupção ela é um fenômeno mundial, né? Por exemplo, os Estados Unidos é tido como um dos países mais corruptos do mundo. Estélio, eu acho que corrupção pode até e é mundial, mas nos níveis do Brasil e daqueles países paupérrimos da África, por exemplo, isso é diferenciado. Não é. Porque em outros países o indivíduo é corrupto, mas quando é pego, vai para a cadeia, se suicida de vergonha. Aqui no Brasil ele vai para a televisão e diz que nega. Me permita, Leonardo, a Espanha lançou agora um doutorado no estudo de combate à corrupção. Sim. E eu fico até preocupado porque talvez vamos exportar professores. Mas nesse doutorado foi dito, eu também tomei ciência, foi dito que muito estava inspirando o doutorado material brasileiro. Foi dito que aqui no Brasil estava... E nós temos problema, inclusive, com a nossa legislação, que é feita de uma forma que propicia que a corrupção não acabe nunca. Porque o indivíduo corrupto nem perde o dinheiro, nem vai preso, então é o paraíso para a corrupção. Então eu coloco a corrupção como um dos problemas gravíssimos da segurança pública. E não vejo na nossa legislação mecanismos de acabar com isso. A verdade, Leonardo, é que a corrupção aqui no Estado, no Brasil... é uma nojeira total. E aqui no Estado ainda é muito grande. Que o aparato policial mal está pegando o pequeno criminoso, imagina o grande com poder econômico. Você vê recentemente o que aconteceu aqui na cidade. Você vê na cidade de Rio Largo aqui, só um exemplo pequeno. Isso que aconteceu em Rio Largo é café pequeno. Se o policial tem medo, né, do pequeno criminoso, como você bem disse, imagine daquele que está bem próximo até o poder. Eu vou pedir a você, Estélio, que faça as suas considerações finais de uma forma sucinta, para que a gente passe ao quadro do acerto e erro do Álvaro. Bem, o que eu gostaria, a nível de plano de segurança pública, que o plano atual incluísse esses 4 pontos como fatores de combate à criminalidade e à violência a curto e médio prazo, e incluísse esse grande repactuamento. Você pode repetir os 4 pontos, Estélio? Claro. Retirada dos presos das delegacias, de todas as delegacias, a feitura de plano de segurança pública, do plano de carreira, carreira dos policiais civis e das outras classes que precisam, claro, também. A modificação das funções e da composição do Conselho de Segurança Pública como o órgão máximo induzidor da segurança pública e a formatação de uma outra, como é que a gente pode chamar? A gente pode dizer, de uma outra mentalidade nos demais órgãos de Estado, de modo a apoiar a ação das operações de segurança pública. Ou seja, teríamos ações multissetoriais, não é isso? Exatamente. É o que pregamos aqui quando falamos das polícias comunitárias, né? Da ausência. O Luciano, inclusive, bateu muito nessa situação,
quando nós temos aí policiais que atendiam uma área, salvo engano, de 2,5 km quadrados, e hoje passam a atender muito mais que o dobro, ou seja, essas ações acabam se tornando inertes. Isso é muito ruim, fora a ausência do Estado enquanto educação, enquanto saúde. Então é importante que o que você disse, que realmente essas ações sejam compartilhadas, né? Compartilhadas. Mas nós vamos agora ao quadro do acerto e apoiadas. Do quadro do acerto e erro do alvo. O meu acerto do alvo eu vou dedicar à Operação Lei Seca. Essa operação vem realmente aí fazendo suas ações e diminuindo os índices de acidentes, a gente fica feliz. A população, alguns, né, que gostam de beber, reclamam, mas com o tempo vão se adaptar e ver que o Estado vem gastando muito com o tratamento dessas pessoas, as famílias vêm perdendo seus entes queridos, então é importante que a gente apoie essa operação de Lei Seca. Também quero dedicar o meu segundo acerto no alvo ao primeiro ano de implantação, aniversário do primeiro ano de implantação do núcleo de ressocialização do sistema prisional aqui da capital. Esse núcleo tem feito um trabalho muito bom, a gente precisa valorizar e esperamos que outros aniversários sejam aí concluídos, porque o projeto é muito bom, a gente fica muito feliz. O meu erro do alvo eu vou dedicar à ausência de diagnóstico e à participação das bases no plano de segurança do Brasil aqui em Alagoas, que a gente sente que é uma parte que enfraqueceu um pouco esse ponto. Então é preciso que se reveja ou que seja divulgado que realmente houve um diagnóstico, um estudo com base, ou seja, com o conhecimento daqueles que fazem o trabalho de segurança aqui em nosso estado. Esse é o meu erro do alvo. Bem, o meu acerto no alvo, eu vou também acompanhar o Esperon. Eu acho que a Lei Seca, a forma como está sendo conduzida agora tem surtido efeito. Houve uma diminuição muito grande nos acidentes, principalmente nos nossos finais de semana. E vai aí o nosso acerto no alvo. O erro, eu vou repetir o da semana passada, tá certo? Eu acho que a Força Nacional, ela está sendo, pelo menos a nível da polícia ostensiva, ela não está tendo a repercussão e que deveria. As expectativas que foram criadas em torno disso não estão sendo adequadas. Então vai aí o nosso erro no alvo para a Força Nacional, que eu acho que ela é ineficiente aqui dentro do estado de Alagoas. Nós não precisamos de Força Nacional, nós precisamos de investimento dentro das nossas polícias. Já o meu acerto do alvo, eu vou dedicar mais uma vez para a nossa chegada e nossa estada aqui na TV Farol. Esse novo canal de comunicação, uma TV aberta, que vem possibilitando o crescimento do nosso programa. E você pode se comunicar conosco através do Facebook, Segurança em Debate, ou do Twitter, @seguemdebate. Esse é o meu acerto do alvo. Já o erro, eu tenho que dedicar para a legislação brasileira como um todo, principalmente na área criminal, que vem permitindo que a corrupção campeie a passos largos. Essa é talvez uma das explicações para os nossos níveis avassaladores de violência, inimagináveis em outros países do mundo. Estélio, por favor. Mas veja só, o meu erro do alvo, né? Eu vou dedicar uma certa autoridade aí que se referiu ao Sindicato de Polícia do Estado de Alagoas, o Sindipol, a entidade a qual pertenço, né? De uma facção política, né? E cobrou em cima dessa facção política, dizendo: vocês não são dessa facção, por que vocês não apoiam lá o plano? Em primeiro lugar, e aí nós tivemos que responder essa autoridade dizendo que, em primeiro lugar, que a gente apoiava o plano, né? Em segundo lugar, fazendo as críticas, ponderando, né? Em segundo lugar, que nós não somos nenhuma facção política, ao contrário, nós somos dos trabalhadores da área de segurança pública, os policiais civis especificamente. O meu acerto no alvo, eu quero me dedicar ao Segurança em Debate, que sempre eu tratei o Segurança em Debate como uma coisa que faltava no estado de Alagoas, né? Que discutisse segurança pública nesse nível que se consegue discutir no programa, e que eu achava que estava demorando muito a voltar. Que bom que nós voltamos, né? Que vocês voltaram. Então, aproveitamos para agradecer a sua presença, também mais uma vez a TV Farol, que nos recebeu aqui com muito carinho nas instalações. Temos aqui um vasto, né, número de locais onde podemos gravar o programa, então a população vai estar sempre assim, vendo que estamos inovando, a diretoria que nos assiste.
Voltamos à nossa entrevista, hoje com o Estélio Pimentel Júnior, diretor de planejamento do Sindicato dos Policiais Civis de Alagoas. Eu gostaria de pedir, Estélio, que você complementasse a pergunta que foi feita pelo Leonardo sobre a possibilidade de uma melhoria, né, com os atuais gestores. Como é a sua visão sobre isso? E de forma imediata para que a população pudesse sentir isso mais rápido. Eles podem realmente transformar, melhorar isso agora imediatamente? Claro. Veja só. Como eu estava explicando, são 3 causas para nós do Sindipol bem definidas da violência, certo? E aí, mas só uma dessas causas pode ser atacada de imediato, né? O ambiente, o acolhimento social que você tem do trabalho das forças de segurança pública, né? Aí, no caso, agentes penitenciários, policiais, etc. Entendeu? Isso pode ser atacado de imediato. Como? Né? Em primeiro lugar, você tem que fazer uma revisão da forma que trabalha todo o aparato de Estado aqui no Estado de Alagoas, né? Você não pode atuar na perseguição e execração pública do policial, não pode ser assim, né? Primeiro. Segundo, você tem que apoiar as ações policiais. Segundo, você tem que trabalhar em cima da meritocracia nos policiais. É por isso que a gente bate muito no plano de carreira. Se você me permitir, Estélio, só para complementar, explicar, a meritocracia é reconhecimento, promoção pelo mérito e não pelo apadrinhamento, já no QI, que indica. É o mérito gerando retorno financeiro e avanço profissional para os agentes de segurança. Exatamente. Bem, muito obrigado. Aí, veja só, é por isso que a gente bate muito no plano de carreira dos policiais civis, né? Que avança em termos de meritocracia, de capacitação e como é que é a palavra? De reconhecimento do policial. Valorização, né? Valorização policial. Em terceiro lugar, tem a questão dos próprios ambientes físicos de trabalho. Veja só, um policial civil, ele é educado, ele é treinado para fazer investigação. Ele não pode estar nem num gabinete fazendo trabalho burocrático, nem pode estar cuidando de preso. Isso não é... O policial civil não deve fazer isso, porque senão você vai estar pagando o policial para ele fazer uma coisa que ele faz mal e não sabe fazer. Então, não pode ser assim, né? Assim como o policial militar também não pode estar num gabinete, né? Ele tem que estar fazendo o trabalho de patrulhamento. É para isso que existe a polícia militar. E a investigação é para isso que existe a polícia civil. Se nós conseguirmos, né, nesse grande acordo e nesse plano, né, fazermos essas coisas e retirar os presos das delegacias, isso é fundamental. É mais fundamental do que você contratar mais pessoas. Se bem que ambas as casas, tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar, tem carências hoje, mas se você pegar todo o pessoal que tem e botar nos serviços fins dela, eles vão estar melhor. Em programas anteriores, a gente vem enfatizando aqui, né, a importância do sucesso do Plano Brasil Mais Seguro aqui em Alagoas. Iniciou aqui, nós somos o piloto. Eu gostaria de saber de você se você coaduna com o meu pensamento, e enquanto Sindipol também. Esse plano, ele foi suprido de um diagnóstico prévio, ele foi suprido de uma participação das bases, dos integrantes da força pública, para que esse sucesso tão esperado por todos nós, pela população de Alagoas e do próprio Brasil, venha realmente a ser atingido. Você acredita que houve um diagnóstico e houve a participação das bases integrantes das forças públicas? Pronto, veja só, eu concordo inteiramente com o que você fala. Eu acho que não houve um prévio diagnóstico, ou se houve, ele não é público, né? Não foi disseminado com o público. Isso seria uma primeira falha. A segunda falha é que você prescindiu, né, dos operadores de segurança pública. Eu digo, então, Polícia Militar, Polícia Civil, enquanto pessoas que operam segurança pública, ou seja, das organizações de base dessas categorias, para poder formular o plano, né? Infelizmente, é claro que o plano tem vieses, tem boas coisas, né? Por exemplo, uma das coisas que eu tenho reticências no plano é das operações feitas pela Força Nacional, né? Eu já vi algumas operações da Força Nacional e
não me parece que aquela seja a melhor forma de abordar, né, a população em geral. E isso é fruto da própria construção da Força Nacional, né? Como você está num estado estranho, onde você não conhece ninguém, assim como as tropas brasileiras que estão no Haiti, né? Eles não entendem sequer a linguagem das pessoas que estão lá. Então, a sua ideia é tratar todo mundo como se inimigo fosse. Ora, isso não pode ser assim. Quando você retira essa tropa, que você coloca lá a Polícia Militar ou a Polícia Civil para fazer o trabalho dela, você tem ainda menos resposta da população do que tinha antes. Se atualmente nós não temos nenhum acolhimento social, nenhuma sintonia com o público aqui no estado de Alagoas, devido justamente a essas construções erradas, assim que você retira esse grupo e que reponha a Polícia Civil, a Polícia Militar, você tem ainda menos resposta. Então você tem menos colaboração da população. Isso é muito ruim. Isso que você está dizendo, Estélio, eu compreendo bastante, porque é até um paradoxo. Porque, por um lado, fala-se muito em polícia comunitária, que é a aproximação com a sociedade, e do outro, a Força Nacional, que é um ente estranho, que cai de paraquedas ali, tido como aquele que vai resolver o que não necessariamente ocorre. Pois é. Estélio, você tocou num assunto que me incomoda bastante, sobre a questão da Força Nacional. Eu fico aqui imaginando, porque nunca é dito com clareza quanto que o governo federal gasta para manter uma tropa em determinado local. A gente pode calcular assim em termos, por exemplo, uma força dessa que está aqui com 100 homens a R$10 mil mês, daria quanto, 1 milhão? É isso? É isso. 1 milhão de reais gasto por mês. Fora os encargos. Não, mas combustível, tudo isso, logística. Isso eu estou falando só de salário. Vocês têm aí quando você acrescenta combustível... São trazidos helicópteros, viaturas, que eles só trabalham nas viaturas deles. Vamos arredondar em 2 milhões, 2 a 3 milhões. 3 milhões de reais. Cerca de 3 milhões de reais você gasta com isso. Imagina se o governo quer gastar isso no Estado, porque o governo federal não direciona essa verba para ações mais efetivas. Por exemplo, você falou sobre a questão de como tratar os policiais para que eles fiquem bem e vão atender melhor a sociedade. Ora, nós sabemos que, é claro, não é a questão salarial, existem pesquisas que dizem isso, que está em primeiro lugar na questão de como o policial se sente melhor para trabalhar. Né? Dizem que autoestima. A autoestima. Mas a autoestima também vai muito do que o cara ganha, claro, do que o cara recebe. E é difícil demais um policial hoje que ganha R$2 mil olhar para o cara que está ganhando R$10 mil e trabalhar 1/3 do que esse policial trabalha. Então, eu estou só coadunando com o que você falou. Eu acho que o governo federal, principalmente, devia acabar de uma vez com essa história de Força Nacional e investir de verdade, e não para inglês ver, tá certo? Eu acho que o Estado hoje, o Estado de Alagoas hoje está aceitando, porque o Estado precisa muito do governo federal. Então não adianta trazer 100 homens para cá e o Estado ser obrigado a doar 100 homens para trabalhar em outro Estado, como é isso que acontece hoje. E nós perdemos 100 homens, como você bem falou, que são daqui, que conhecem aqui, que têm compromisso com o Estado. E um detalhe, Luciana, quando esses homens voltam a trabalhar aqui, voltam desmotivados, porque deixam de ganhar aquela quantia extra com a qual estão acostumados a viver. Né? Bom, então a gente não pode deixar de ressaltar que uma boa remuneração também faz parte do processo de elevação da autoestima. Com certeza. E que certamente vai resultar num atendimento melhor à sociedade. Com certeza. A seu ver também, Estélio, enquanto representante do Sindipol, na sua opinião, nós vivemos na Polícia Civil, algum tempo atrás, um momento de recessão que pode nos atrapalhar também no sucesso desse projeto, desse programa de segurança pública? Não, veja só. Você falava agora há pouco sobre a questão de você reprimir demais a atividade policial. Isso. Né? E isso foi até comentado aqui com o desembargador Tutimés Aranhas. Isso tem um preço. Né? O policial excessivamente reprimido, ele acaba por não responder à altura.
né, da atividade do cidadão infrator. Eu quero só citar um exemplo para ajudar aí na pergunta. A Polícia Federal recentemente fez muitas manifestações contra o antigo superintendente, o acusando muitas vezes de excesso em apurações, e citou que ele instaurou 17 procedimentos em cerca de 1 ano e meio para apurar infrações. E na Polícia Civil nós sabemos que por ano são cerca de 1.000 procedimentos instaurados, nos mais diversos tipos. Então, acho que é isso que o Esperon gostaria de saber. Muito bem. Isso faz parte do conteúdo inicial que eu falei, ou seja, do ambiente de trabalho em que o policial atua, em que o operador de segurança pública ele atua, né? Que é muito ruim aqui no estado de Alagoas, é o pior do país, eu digo sem nenhum medo de errar, né? Atualmente nós temos cerca de 1.000 sindicâncias, né? Como disse o Leonardo, né? Por ano na Polícia Civil. E nós temos hoje 1.700 policiais só na ativa. Ora, então significa que em 2 anos todo mundo foi sindicado? Isso é impossível. É impossível se trabalhar assim. A polícia trabalha pisando em ovos, com medo, porque polícia... A gente não tem medo de bandido, do criminoso, não é assim que é a vida. A polícia tem medo de seus superiores, do Ministério Público, do Poder Judiciário e agora do Conselho de Segurança Pública, porque o nosso Conselho de Segurança Pública é o único no país que faz tribunal administrativo. É uma exceção à regra. Estélio, eu queria até perguntar a você, eu acho que o Conselho está sofrendo uma crise de identidade terrível, porque eles precisam decidir se eles querem ser uma grande corregedoria, uma super corregedoria, ou se eles querem realmente ser um Conselho de Segurança. Porque isso é uma das maiores reclamações. Enquanto o Conselho, às vezes se mistura muito a atividade deles com a corregedoria, quando eles avocam, inclusive, vários sindicantes, vários processos para eles mesmos fazerem. O que vocês acham dessa situação? Não, eu acho que é um absurdo. Você não pode criar um tribunal administrativo, né, para fazer a exceção à regra. Você tem que fazer a corregedoria de polícia funcionar e funcionar bem, não com 1.000 procedimentos por ano. Isso é um absurdo, entendeu? Além desses 1.000 procedimentos, você ainda tem o tribunal administrativo lá avocando processos. Ora, a avocação é uma coisa que se fazia na época do regime militar. Hoje, a justiça não faz mais a avocação. Imagine, então, administrativamente você fazer isso. Olha, quem cuida do gerenciamento, da administração de um órgão, não pode ser quem julga. Isso é uma coisa que foi descoberta, como eu já tinha dito, né, há muito tempo atrás. Então, se você confunde essas funções, você acaba só fazendo uma delas. Estélio, por favor, com relação ao Plano Brasil de Segurança, você acredita que se a gente tivesse um diagnóstico mais profundo ou mesmo melhor divulgado, a gente teria uma propensão maior a um resultado melhor desse projeto, desse Plano de Segurança? Com certeza, porque nós não estaríamos nos baseando só nas ações imediatistas, as ações de choque que precisa haver. Aqui em Alagoas precisa haver, né? Aí, e a gente vê que mesmo as ações de choque, elas estão faltando, né? No projeto, no grande plano. Mas você teria projetos a médio prazo que atingiriam, por exemplo, essa questão desse 1 milhão de pessoas com essas 3 carências, né? E teríamos a questão das entradas de crack no Estado. Porque o crack, na verdade, ele não vem do país, né? Nós não produzimos cocaína. Né? Eles são produzidos em outro canto e entram em outras fronteiras. Essa é uma questão, desculpe de novo, que a gente bate muito aqui no programa, que a questão de deficiência até de efetivo da Polícia Federal, talvez pede-se muito a ação das Forças Armadas, talvez elas pudessem ajudar nas fronteiras, né, nos portos, aeroportos, para que as polícias ficassem mais livres, efetivamente, o policiamento ostensivo das cidades e as polícias civis para efetivamente investigarem. Não só terem que investigar questões interestaduais e até internacionais. Na realidade, Leonardo, pode até parecer uma ideia maluca, mas para que serve o Exército dentro das cidades hoje? Para que serve? Por que não... Embora a minha teoria de que você às vezes rebate, mas eu achei que você de uma certa forma concordou, se nós puséssemos o Exército nas divisas do nosso Estado, para tentar filtrar, bloquear... Nas divisas eu discordo.
Eu discordo nas dívidas. Eu concordo que nós deveríamos fortalecer as fronteiras do Estado, as fronteiras do país, desculpem. As nossas fronteiras são pouco ou quase nada desguarnecidas. Agora há pouco eu estive na Bolívia, ali na região de Rondônia, lá, e eu vi como é fácil você acessar de barquinho de um lado para o outro, sem ser incomodado por ninguém. Rondônia. Como? Rondônia. Então você vai ali pelo Rio Madeira, você vai tranquilo para a Bolívia, vai e volta, ninguém te incomoda. Então essa é a situação. Acho que o Exército poderia muito bem ser nessa situação. Nas fronteiras, não é isso? Rapidamente, você concordaria? Concordo, sim. Não nas fronteiras do Estado, das cidades nas fronteiras do país. Da nação, claro. Exatamente. Agora, veja só, você sabe que quando a mercadoria ela tem mercado, ela tem saída, ela encontra um jeito de entrar? Então, sem você atingir esse 1 milhão de jovens que consumidores, você... Claro. Ou seja, sem você ter um projeto a longo prazo, eu temo, eu realmente espero que não, espero que o tempo me corrija, que eu esteja errado, mas ele tende a voltar. Eu tenho uma tese empírica que se não há consumidor, né, não há o produto. Bom, nós vamos agora a um breve intervalo, só o tempo de tomar uma água mineral. Aldebaran, voltamos já já. Nossas saudações a todos. Estamos iniciando mais um programa Segurança e Debate. Esse programa é a realização do IFOSPAN, Instituto de Formação, Pesquisa Socioambiental e Segurança Pública. Agora em parceria com a TV Farol, casa esta onde fomos recebidos com muito carinho e esperamos que vocês venham a aproveitar. É uma TV aberta, onde vocês terão a oportunidade de discutir, de participar conosco das soluções para o alto índice de criminalidade e violência de Alagoas. Estamos aqui também com Eduardo Lucena e Leonardo Assunção, onde iremos fazer hoje uma entrevista com Estélio Pimentel Júnior, diretor de planejamento do Sindipol, Sindicato dos Policiais Civis. Estélio, seja bem-vindo ao nosso programa. A gente já participa aqui de uma forma bastante dinâmica. Eu já vou começar lhe fazendo uma primeira pergunta. Qual é a visão do Sindipol, do Sindicato dos Policiais Civis, com relação a esse crescimento absurdo da violência, da criminalidade em Alagoas? Qual é a visão do Sindipol hoje com relação a esse problema? Boa noite, é um prazer estar participando do programa Segurança e Debate. Veja só, na visão do Sindipol, o que falta aqui no estado de Alagoas, os grupos que estudam ou tentam estudar a segurança pública, né, é um diagnóstico claro, né? Por exemplo, nós estamos com um programa de segurança pública em curso agora, o programa Brasil Mais Seguro, né? Lançado aqui no estado de Alagoas, e nós não temos clareza do diagnóstico apresentado. O Sindipol tem um diagnóstico que se volta para 3 vertentes, 3 causas principais da violência aqui no estado de Alagoas, né? Uma nacional e 2 estaduais, né? Vamos começar pela nacional primeiro. A questão nacional que levou a violência a explodir aqui no estado nos últimos 6, 7 anos foi o crack. A invasão do crack, que não foi aqui só no estado de Alagoas, foi em todo o país, como comércio de droga, né, para a população de baixa renda. Isso é uma coisa importante, porque o crack entrou destruindo famílias, com poder destrutivo, né? Destruindo famílias e grupos sociais, como a maconha não pôde fazer, não fazia, né? O crack ele tem um poder de destruição do indivíduo e do grupo social muito maior do que as drogas anteriores, né? Nas famílias de baixa renda. Além do crack, você tem outros 2 fatores que esses são endógenos, são daqui do estado de Alagoas, né? Que existe no estado de Alagoas, mas não existe em outros estados. Um deles é 1/3 da população, né? Isso com dados apresentados pelo Pedro Montenegro, né? 1/3 da população, que significa 1 milhão de pessoas que são jovens e não têm perspectiva, não têm visibilidade e não têm pertencimento, né? Essas 2 coisas são ainda maiores, né? São carências maiores do que a perspectiva.
do ponto de vista social, o grupo criminoso, que é forjado pela convivência com o crack, pelo vício, né? Ele supre a duas dessas carências, né? Ele não dá perspectiva, mas ele dá visibilidade ao fornecer uma arma para o indivíduo, né? Para o jovem, e ele dá pertencimento ao acolher o jovem, né? O jovem passa, como se dissesse assim, ó, somos nós contra o mundo. Venha para cá, meu irmão. O discurso é esse. Ou seja, ele integra uma gangue, ele integra uma facção, é isso? Exatamente, né? E essa integração, ela supre a carência de pertencimento do jovem, né? O jovem, ele passa a fazer parte de um grupo social que ele não tinha, né? Nem família. Deixa de ser invisível e parte a ser um membro de um grupo respeitado, pelo menos naquela localidade. Exatamente. E a visibilidade é conquistada com a arma, né? Você não vê o indivíduo, não conta com ele, não faz os seus cálculos sociais, né? Contando com aquele indivíduo. Mas no momento que ele bota uma arma em cima de você começa a ver ele. Ele sai da margem. Exatamente. Luciana. Estélio, nossa boa noite e nossas boas-vindas. É uma honra tê-lo conosco aqui no programa. Boa noite aos nossos ouvintes e telespectadores. Eu queria só fazer um adendo ao que você falou quando você fala sobre a questão do crack. Duas situações que nós não podemos, e eu acho que você concorda comigo também, dizer que colocar a culpa no crack pelo aumento exacerbado da violência. E eu explico por quê. Isso pode até ser um espanto para de repente a pessoa que está ouvindo aí, mas vou explicar por quê. Porque nós temos que pensar nos vetores. Inclusive você é partícipe da ideia, né, de que falta uma pesquisa aqui no Estado para a gente saber. Eu costumo usar a figura de que o Estado de Alagoas vinha sempre tratando um paciente com febre, dando antitérmico para esse paciente. E não se fazia um exame para saber qual era a doença desse paciente. E nós ainda hoje somos carentes dessas pesquisas para se descobrir o porquê da violência aqui em Alagoas. Quando a gente trata da questão do crack, a gente tem que ter cuidado, porque fica muito fácil para o governo colocar a culpa no crack. Tudo é o crack, e o crack está no mundo, está no Brasil. O crack virou uma situação cosmopolita que hoje você encontra em todo canto. Então, veja bem. E que acaba por banalizar, né? Então, não se resume. Eu diria que o crack, ele se encontra hoje na ponta do iceberg. Porque antes, o que leva essas crianças, o que leva esses jovens, o que leva essas pessoas a interagirem com o crack? A gente tem que pensar muito nisso. E quando a gente parte para isso, eu falo muito das questões de infraestrutura social que ainda não são atendidas pelo Estado. O Estado, esse Estado fornecedor, esse Estado que sustém. Eu acho o seguinte, quando nós podemos e devemos estar empenhados em apoiar as ações que são atinentes à redução da violência, nós devemos levar em conta também que sem pesquisa e sem conhecimento das causas que a fazem, nós não vamos a canto algum. Então a minha preocupação é que quando a gente simplifica dizendo que o crack é o vetor da violência, nós esquecemos. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa recente que apontava que o álcool ele era um vetor muito grande de violência na zona oeste de Maceió. E a gente não vê nenhuma campanha. Hoje, graças a Deus, a gente está vendo, pelo menos em relação à chamada lei seca, estão sendo mais rígidos a isso aí, mas a gente vê que, principalmente na violência interpessoal, aquela violência doméstica, né, onde a mulher é uma das principais, um dos principais alvos, a gente vê que um dos motivos é a questão do álcool, é a falta de perspectiva das pessoas. Outra coisa interessante que você falou é quando você fala da falta de perspectiva do garoto que está vendo, ele se vê excluído do meio e ele consegue achar no meio daquelas pessoas, da bandidagem lá, que ele está inserido ali.
Então, achei interessante o que você falou. Agora, a minha vírgula, o meu porém, é somente em relação a essa situação de que nós devemos ter o cuidado em não... A gente tem que apontar, olha, por que procurou o crack? Né? Por que a pessoa chegou ali? Então, existe um monte de situações que nos levam a isso. E você, o que acha disso? Então, veja só, o crack só realmente não levaria o Estado a esse nível de violência e criminalidade, né? Porque há crack em todo o país, na verdade, em toda a América do Sul, em toda a América Latina. O crack entrou, né, como uma droga que faltava para as classes mais baixas, né, de mais baixo poder aquisitivo. Então, no estado de Alagoas, ele teve entrada e levou a isso, porque você conta com 1 milhão de jovens, 1/3 da população, né, com 3 carências fundamentais de qualquer ser humano. Mas o que é que levou os jovens esse número absurdo de jovens, né, essa percentagem populacional tão grande, né, a ter essas carências? É isso que a gente tem que se perguntar, né? Foi o período anterior, porque o período de aumento da violência, pelo menos a partir dos dados do Senasp e do Ministério da Saúde, foi de 2006, 2007, 2008 para cá. Então, esse aumento de violência, essa evolução acelerada da violência, né, no estado de Alagoas, ela encontrou esse período, mas ela tem uma causa. Quem foi que matou as perspectivas, a visibilidade, né, a audiência desse 1 milhão de jovens? Pois é, quem matou? Pois é. Ou por outra pergunta, como é que você criou uma classe tão grande de jovens, né, sem essas coisas para viver? É que no período anterior, a partir do acordo nos usineiros e em vários outros acordos de governo, o Estado foi saindo das periferias e saindo do campo enquanto fornecedor de oportunidades, emprego e principalmente serviços, né? Com isso, a população foi abandonada à própria sorte, né? O Estado deixou de ser fornecedor de um certo bem-estar social, né? E, saindo do campo, o que é que acontece? As famílias foram se desmontando. Suas palavras nos fazem lembrar, né, a afirmativa do advogado Pedro Montenegro, onde ele disse que o Estado, aliás, Alagoas não precisa de super-herói, né? Ela precisa do Estado, né? Ratificando. Mas, Leonardo, por favor. Estélio, o estudo das causas da violência, do aumento da violência, são muito importantes para, inclusive, ajudar no combate propriamente dito. Mas a população, com toda a razão, já que Alagoas é líder nacional em criminalidade, em homicídios mais especificamente, a população quer e necessita de uma resposta mais imediata. Em cima disso, eu lhe pergunto, o que os gestores, na sua opinião, os gestores de segurança pública do nosso Estado, devem fazer para dar um combate imediato na questão da criminalidade? Estamos aí há pouco tempo do início do programa Brasil Mais Seguro, Alagoas. Essa tem sido a resposta do governo. Você acredita que só essa resposta, mais alguma coisa, para efetivamente reduzir drasticamente esses números? Olha, você precisa começar por algum lugar. O governo elegeu um certo tipo de respostas, né? E que ele está tentando implementar em forma de programa. Veja só, mas sua pergunta é muito importante, porque ela remete à terceira causa, né? Porque eu falei de 2 causas, o crack e esse 1 milhão de jovens que está aí sem perspectiva, com essas carências. Mas você tem também uma terceira questão, um terceiro pilar da violência aqui no Estado, que é o ambiente em que a polícia e o setor de segurança pública trabalham. Ora, esse é um setor fundamental do Estado. Ele precisa ser apoiado, né, por todos os outros setores, né? Ele precisa ser todos os outros órgãos públicos, seja Poder Judiciário, Poder Legislativo, Ministério Público, né? Eles precisam apoiar esse setor. E o que tem acontecido no Estado de Alagoas, pelo menos durante os últimos 7, 8 anos, tem sido justamente o contrário. A perseguição do policial, né?
a execração pública, né? A destruição de direitos e o desmonte dos salários. Ora, isso fica complicado, até porque, veja só, ninguém quer errar. No mundo todo, ninguém quer errar, né? O policial menos ainda. E o policial, ele é uma coisa muito específica, né? É um trabalho muito específico. O policial é um trabalho que o que é polícia, né? Vamos tentar conceituar a polícia, né? O que é polícia? Polícia é aquele cara que faz patrulhamento e investigação. Dizendo assim, até parece fácil, né? O cara fazer investigação e patrulhamento. Até parece fácil. Contudo, ambas as coisas, tanto o patrulhamento como a investigação, ela é feita na rua. Nós, por exemplo, estamos numa sala. Aqui, né? O Conselho de Segurança Pública trabalha numa sala. Os diversos gabinetes, o Poder Judiciário, o Ministério Público, trabalham em salas. O policial trabalha no mundo. A gente fala na rua, mas você não pode trabalhar só numa rua, né? Senão o criminoso salta de uma rua para outra e você perde ele. Então, veja só. Essa é a primeira questão do policial. Então, ele precisa de um tratamento muito específico. A moral, a ética, o comportamento, eles são diferentes daquela pessoa. Precisa ter uma abordagem diferente daquela pessoa que trabalha numa sala. Mas se me permite, Estélio, dar uma outra... confirmar o que você vem falando, que a diferença do meio policial para outras categorias é que ele lida com a vida, mas aí você poderia dizer, não, mas o médico também lida. Mas quando ele está lidando com a vida, o médico, ele não coloca a dele em risco. Então o policial muitas vezes coloca a sua vida em risco, a adrenalina vai lá em cima. Quando ele acerta, muito bom, não fez mais do que a sua obrigação, mas quando ele erra, vem a execração. Muitas vezes pode ser exposto ao ridículo por um erro que muitas vezes não é nem sua causa, já que ele não foi devidamente capacitado, preparado. Então, esse diferencial acho que é um outro complicador na questão policial no Brasil, onde não se investe em capacitação, dentre outras coisas, não é? Pronto. Essa é o segundo fator, e aí existe um terceiro. Além de trabalhar na rua, no mundo, além de colocar sua vida, me perdoe, em risco no trabalho, ele também, o policial, ele é muito específico, porque ele está atrás de impedir ou de ir ao encontro do crime e do criminoso. Nenhum outro profissional faz isso, né? Nenhum outro profissional está em busca do inimigo social. Só o policial. Então, é um trabalho muito específico que você precisa para que ele funcione. Isso não sou eu que estou dizendo, não. Isso são escritores internacionais, né? David Bailey, Paul Monet, entendeu? Eles é que falam, né? Que esse profissional ele precisa do apoio social total. E aqui no Brasil é o inverso. O apoio é muito pequeno por várias causas, algumas delas até por conta da polícia, falhas policiais, mas o apoio quase que não existe. Eu uso sempre aquela figura, você está na estrada, há uma blitz e o cidadão faz o sinal para avisar para o outro que está vindo a polícia, quando esse outro que vem pode ser um criminoso. Então mostra que não há o apoio social que você tão bem colocou e é necessário para a polícia. Mas, Estélio, quer comentar a assertiva do Leonardo? Não, veja só, mas tem aqui no estado de Alagoas tem uma coisa muito específica, Leonardo. Aqui no estado de Alagoas, além de não haver apoio algum, além de não haver apoio algum dos diversos órgãos públicos, né, você ainda tem uma questão complicadora. É que o Conselho de Segurança Pública, que deveria tentar resolver os problemas da segurança pública, que teria esse condão, ele serve como tribunal. Ora, isso é uma coisa incompatível. Você não pode administrar uma coisa e, ao mesmo tempo, servir como julgador. Quem descobriu isso nem fui eu, nem foram esses escritores internacionais. Quem descobriu isso foi Montesquieu, lá atrás, lá em 1600 e pouco. Entendeu? Então, isso é um fator complicador. Porque na impossibilidade de dar uma resposta como você pede rápida, o homem que está nessa posição, ele apenas vai cuidar em julgar e punir. Fica mais fácil. Você tem uma resposta mais rápida. Nós vamos agora a um breve intervalo e voltamos já já. É só o tempo de tomar uma água mineral Debaran. Voltamos já.